avaliações. Eu tento enviar a correção das avaliações ainda essa semana, né? Espero conseguir finalizar ainda essa semana. O que mais que eu queria dizer? A gente vai tentar reformular esse finalzinho da disciplina, na verdade, né? Então, eu tinha feito uma proposta inicial, né, de discussão de seminários, mas eu acredito que a gente pode fazer 2 tipos de discussões, ou pelo menos, né, a gente teria 2 datas, né? Na verdade, eu penso em deixar uma das datas como um tempo adicional. Eu dei uma olhada por cima dos relatórios, eu percebi que começaram, né, bem, mas agora os últimos relatórios parece que tem, né, vocês têm, enfim, ainda não realizaram, não fizeram atividade, então eu penso em deixar em um tempo adicional para vocês fazerem esse relatório no finalzinho, aí, então, no mês de maio, a gente pode discutir, inclusive, as aulas, né, e ficaria aí com esse tempo adicional. Eu gostaria de tentar incluir, talvez, uma palestra, eu estou tentando ver, que eu não sei ainda se vocês, né, teriam também, né, enfim, eu estou tentando ver com alguém que poderia falar de agrotóxicos para a gente, né, fazer uma palestra, mas como está muito em cima, não me programei antes, estou ainda procurando alguém que tenha mais conhecimento sobre agrotóxicos, que eu acho que caberia dentro dessa disciplina. Não sei se vocês têm uma disciplina específica para falar desse assunto, né, enfim. Mas seria um momento para a gente discutir sobre essas substâncias, acho que seria interessante. Principalmente do ponto de vista toxicológico, talvez, onde eu conheceria alguém que poderia falar alguma coisa da interação desses agrotóxicos com as nossas células, né? Seria mais ou menos a ideia geral de uma palestra no final da disciplina, e aí eu eliminaria os seminários, né? Retiraria uma atividade avaliativa, mas isso daria mais tempo para vocês fazerem os relatórios, que eu percebo que está, né, com outro ritmo, né, eu entendo os problemas da internet e tudo mais, mas seria um tempo adicional para vocês fazerem esses relatórios. Acho que essa seria a minha proposta inicial, assim, se todo mundo concordasse, se alguém quiser dizer alguma coisa, né, ou se alguém preferir que eu mantenha o seminário, se pudesse manifestar agora, né, pelo menos em nome dos que estão presentes, eu ficaria agradecido. Alguém tem alguma questão para pôr? Professor, eu não entendi muito bem, aí vai no caso tiraria os seminários e colocar ali a palestra? Isso, tentaria convidar alguém para falar sobre agrotóxicos, né? Então, eu ia realmente eliminar os seminários como uma atividade avaliativa, daria um tempo adicional, então, para vocês fazerem os relatórios das aulas teórico-práticas, que está, né, eu percebi que os últimos aí, pelo menos, pouca gente tem feito, então, eu gostaria na verdade, reforçar essas atividades, né, dar um tempo adicional para essas atividades, em vez de enfiar mais uma atividade para vocês, que seria um seminário. Não, eu acho importante essa ideia do senhor agora. Reforçar e trazer um palestrante para falar sobre agrotóxicos. Isso. A gente tem uma professora na UFG que trabalha especificamente com agrotóxicos, que é a professora professora Daniela, eu não lembro o sobrenome dela agora, mas ela trabalha. Mas, assim, como enfim, eu não fiz um planejamento, né, anterior, então o problema de agenda é muito grande, né, os professores são, enfim, já tem uma agenda fechada logo no começo do semestre, então teria tentar encaixar nesse finalzinho de maio aí alguma discussão nesse sentido. Mas é uma tentativa minha, né, e se isso não acontecer, pelo menos fica aí o tempo adicional para vocês fazerem os relatórios, a gente faria uma aula geral da discussão desses conteúdos teórico-práticos, para eles não ficarem só lá naquele momento do vídeo. Pode ser assim, então, pessoal? O Rosiclei? Por mim, pode, eu não sei pelo restante da turma. Eu também concordo, professor. Tá bom. Por mim também pode. Bom, então a gente vai fechar assim, né? A Sara também. Alguém quer dizer mais alguma coisa?
Então, a gente fecha assim. Eu vou tentar conversar com a professora Dani, se ela conseguiria encaixar uma palestra sobre agrotóxicos e dos efeitos na saúde, né? Ela tem bastante conhecimento sobre isso, né? Trabalha com isso há bastante tempo, então acho que seria um momento da gente discutir aqui, se ela tiver disponibilidade de tempo. E, de qualquer forma, a gente deixaria aí um tempo adicional para as atividades teórico-práticas e uma discussão, né, um dia para a gente discutir, tirar dúvidas do que ficou, do que pode melhorar, inclusive, dessa atividade. Eu teria que fazer relatório dessa palestra e mandar para o senhor ou não? Eu gostaria mais que vocês participassem no momento da palestra. Não me importaria. Eu não tinha pensado. Na verdade, eu já tinha pensado em colocar talvez um resumo pequeno dessa palestra, mas, assim, se vocês participarem no sentido no sentido efetivo, lá no momento da palestra, se a gente conseguir, eu acho até mais interessante do que um relatório, uma resenha. Por mim, seria essa a ideia. Tudo bem, então. Bom, pessoal, em relação, eu preciso só que eu estou ainda trabalhando na ideia do YouTube, né? Deixa eu mostrar aqui o que a gente andou. Eu ainda estou, né, também aprendendo a trabalhar com essa ferramenta, então, na verdade, aqui, pessoal, o que eu estou tentando fazer, acho que vocês já estão vendo na minha tela, né? Só para eu ter certeza. Eu fiz já o canal, deixa eu só cancelar aqui. Nesse momento, eu estava tentando deixar esse vídeo privado só para vocês. Primeiro, por uma questão prática, gente. Existe uma questão de direitos autorais que é muito importante, né? Eu uso algumas imagens na internet, acho que eu já comentei isso, mas algumas imagens eu acabo não colocando referência, isso é uma questão de direito autoral. Então, estou tentando passar essa visibilidade para ele me dar a opção de colocar privado, né? Mas eu não estou conseguindo colocar os e-mails de vocês aqui, ele me dá um erro na hora de fazer isso. Mas talvez vocês recebam um e-mail aí, se eu conseguir, até o final do dia de hoje. Senão, isso vai ficar público aí, eu espero que não me dê problema. Eu também não sei qual é a forma de achar esse negócio de canal aqui, meu canal. Eu acho que é isso. Então, eu coloquei aqui a aula passada, a aula de bioquímica de carboidratos. Eu acho que com esse endereço que eu vou postar aqui, vocês conseguem acessar esse canal no YouTube. Então, aqui, acho que fica mais leve para vocês assistirem em relação ao Google Meet, né? Então, clicou aqui, a aula está aqui. Tá aí esse... E, assim, vejam que eu não fiz nenhuma edição, né? Então, eu preciso informar que ainda tem aí algumas perguntas de vocês, era por isso que eu precisaria colocar isso no privado, né? Porque o direito autoral, por exemplo, mesmo que você faça só uma pergunta, só apareça sua voz, o direito autoral disso é de vocês. Então, vocês podem, inclusive, mover uma ação contra mim por estar usando, né, sua imagem de forma indevida. E como eu não sei editar vídeos, né, então não corto essas partes. O vídeo está lá inteiro, a aula está lá inteira, mas está aí num outro modo para a gente ver esse material. O que eu gostaria de tentar fazer é deixar esse material... eu realmente sou uma anta internet, viu, gente? Não vou ser sincero aqui, ainda mais nesse YouTube, eu estou realmente aprendendo aqui a mexer nesse processo de criação aqui. Eu quero mudar esse status de público para privado, né? Mas quando eu coloco os e-mails de vocês, ele me dá um erro, então eu espero tentar consertar isso. A outra pergunta é, tudo bem se eu deixar só a partir dessa segunda metade os vídeos, ou né, enfim, a outra metade a gente já concluiu da disciplina, então acho que seriam só essa segunda metade da disciplina mesmo, nesse modo aí que está mais fácil. Tudo bem assim? Por mim, tudo bem, professor.
Então, bom, ficaremos assim. Então, esse é o canal, né? Eu posso colocar depois isso lá no Siga, né? Então, fica esse endereço aqui, eu acho que isso funciona bem, né? Clicou aqui, vai lá para esse canal, a aula está aqui, então acho que fica mais leve aí para todo mundo assistir. Por enquanto está público, né? Então eu não estou conseguindo colocar. Ele me dá um erro na hora que eu coloco o e-mail de vocês, mas eu queria tentar restringir o acesso. Deu certo. Ah, que bom. Então a Sara conseguiu entrar, então está funcionando. Então está funcionando. Acho que para aqueles que estavam. Tinha um aluno que tinha comentado que estava realmente com dificuldades. Eu realmente percebi que o vídeo para baixar é um vídeo pesadíssimo. Na verdade, eu estou desde cedo tentando colocar o vídeo aqui no. Né, então, o vídeo que é gerado aqui é um arquivo grande, né, então ele roda muito bem dentro do Google Meet, porque está lá direto no Drive e tal. Mas quando eu vou postar ele dentro do YouTube, eu tenho que fazer o download. Eu percebi que é um vídeo com um tamanho grande, né? Bom, pessoal, agora, dados os recados, eu vou iniciar a nossa aula de hoje. Falaremos de lipídios, né? Falaremos desse grupo de biomoléculas também. Então, a gente vem avançando aí, discutindo as principais características dessas biomoléculas, né, trazendo aí um pouco da química dessas moléculas, né, trazendo um pouco da característica que elas apresentam num contexto biológico, dentro das células, das suas funções, né, percebam que a gente comenta bastante da estrutura, né, dessas moléculas aqui na bioquímica, mas essa estrutura, ela tem, de fato, um papel muito importante na função. Então, entender a estrutura dessas moléculas, né, os seus constituintes químicos, os átomos e etc. e tal, é importante para a gente entender e explorar também, né? Explorar as propriedades bioquímicas que essas moléculas apresentam. Então, hoje a gente chega no assunto de lipídios, né, ou gorduras, de uma forma geral, como pode ser dito de uma outra maneira, mas a gente vai discutir os lipídios quanto às suas características químicas, né, ressaltando aí sua estrutura e função. Então, esse assunto a gente avança dentro do Lehninger, dos princípios de bioquímica, a gente passa agora para o capítulo 10, essa referência dessa aula. Então, a gente vem andando aí, atravessando o Lehninger ao longo dessa disciplina. Bom, um conceito geral, acho que de lipídios, só para a gente, né, começar a conceituar e trazer a ideia do que são essas biomoléculas. Lipídios, na verdade, é um grupo bastante heterogêneo, né, um grupo bastante diferente. Então, quando a gente olha para as estruturas químicas, né, bioquímicas dessas moléculas, a gente percebe que é um grupo aí, um grande grupo, que a sua forma estrutural, né, no sentido estrutural, ela é bastante diferente, né? Essas moléculas são um pouco mais diferentes quando a gente compara com outras biomoléculas que têm aí semelhanças, né, os compostos são mais parecidos entre si, né? Então, a gente pega diferentes tipos de carboidrato, galactose, glicose, a gente percebe que eles são mais parecidos quando a gente compara dois lipídios. Então, esse é um grupo bastante heterogêneo de compostos, mas, em geral, uma característica fundamental é que eles são insolúveis em água. Então, a gente percebe isso colocar um pouco de óleo né, num copo que já tem a água. Obviamente, há rapidamente uma separação de fases, né? O óleo fica numa posição, a água fica em outra posição, e não há uma verdadeira mistura entre esses dois componentes. Então, um composto que a priori aí bastante insolúvel em água. Existe uma classificação mais prática, digamos assim, dos lipídios. A gente pode dizer que eles se dividem em saponificáveis e não saponificáveis. Vocês devem se lembrar que esses lipídios, essas gorduras, então, essa palavra significa de fabricação de sabão, né? Então, essas gorduras, elas podem ser, inclusive, utilizadas para a produção de sabão. Mas o grupo, né, já dando aí uma característica de quão diferente ele é, de quão heterogêneo ele pode ser saponificável, ou seja, existem gorduras ou lipídios que permitem a fabricação de sabão, mas existem aí compostos lipídicos que não permitem, né, não dão essa possibilidade de fabricação de sabão. Entre os saponificáveis, então, a gente... Alguém quer comentar? Nesse caso aí, Micaele,
Nesse caso aí, essa saponificação pode ser considerado gordura animal, por exemplo, e essa não saponificação a vegetal? No geral, eu acho que sim. Eu, na verdade, não vou te dizer com certeza, viu, Micael? Você me pegou. Porque eu estou pensando que pode existir sabão de origem vegetal. Né? Principalmente porque talvez cairia nesse grupo de hidrocarbonetos aqui. Mas quando a gente fala, por exemplo, de pigmentos, a gente está falando de pigmentos vegetais, por exemplo, mas podem ser pigmentos animais também. Esteróis, podem ser esteróis vegetais e esteróis animais também. Né? Existem os fitoesteróis, que são de origem vegetal, mas a gente tem esteroides animais também. Então, veja que não é tão simples assim. Né? Mas eu vou, com a certeza total da resposta, eu vou te deixar para pesquisar. Eu me lembro de ser possível, a gente tem sabão de origem vegetal, né? Se eu não estiver enganado, salvo os enganos. Tem um que ele é de... Esqueci o nome do vegetal, eles colocam soda nele, derrete. Eles não colocam gordura animal nele, não, é só vegetal mesmo. Só vegetal mesmo. Tipo um óleo. Então, assim, na verdade, se a gente for pensar aqui, na característica, por exemplo, cera, se eu posso pegar uma cera e fazer um sabão, uma cera, quer dizer, cera vem... Né, a própria cera é um constituinte vegetal, né, ela pode ser extraída de plantas, né, então eu diria que o saponificável também pode ter uma origem vegetal, sim. Embora eu acho que com maior frequência seja utilizado os de origem animal, né, eu acho que acaba sendo uma das fontes principais, principalmente porque a nossa extração de óleos e gorduras de origem animal ela é mais intensa talvez, do que de origem vegetal. Né? Mas aí eu estou dizendo também por cima, sem muita propriedade no assunto. Mas eu não definiria essas propriedades de ser animal ou vegetal a um tipo ou a outro tipo, tá? Acho que os dois podem ser utilizados com esses fins, de produzir sabão ou não. Aí, só dando nomes, então, a esses saponificáveis, né, que a Micaela comentou que pode ser de origem animal, principal, mas a gente fica aqui com essa possibilidade também de ser vegetal. Essas moléculas são chamadas de triglicerídeos, né, que são os óleos e gorduras, fosfolipídios e lipídios polares, que são emulsificantes e presentes nas membranas das nossas células, e as ceras, né, então, as ceras que são formadas de um ácido graxo, mais um álcool, né, mais essa função química de álcool. E os não saponificáveis são hidrocarbonetos, né, então, são só hidrogênio e carbono na sua constituição. Os esteróis, que são hormônios, né, e esses hormônios podem ser tanto de origem animal quanto de origem vegetal, como são os fitoesteróis, e os pigmentos. Esses pigmentos também podem ter origem diferente, né? Embora na minha cabeça só me vinha o recorte agora dos pigmentos vegetais, né? A gente vai comentar um pouquinho de pigmentos em uma das aulas mais à frente. Então, para classificar esses lipídios, né, as principais propriedades dos lipídios, elas dependem da proporção e composição dos ácidos graxos. Então, o ácido graxo é uma estrutura bioquímica que constitui os lipídios, né? Esses ácidos graxos, eles são ácidos carboxílicos derivados de hidrocarboneto, né? Então, aqui tem uma figura, uma imagem que demonstra o que é um ácido graxo. Então, ele tem uma função, né, que é essa função carboxila, né, numa das suas extremidades, C-O e uma hidroxila, né? Então, esses elementos químicos aqui são importantes nessa função bioquímica. E uma outra porção é bastante rica nessa função de hidrocarbonetos, né, que é carbono e hidrogênio, carbono e hidrogênio, carbono e hidrogênio. Essa estrutura aqui, pessoal, ela é bastante insolúvel em água. Isso é que dá essa característica, ela não tem a capacidade ali de formar pontes de hidrogênio com a água, de interagir com a molécula de água. Isso é que faz essa separação de fases que a gente observa quando coloca uma quantidade de óleo num volume de água qualquer, né? Então, vocês devem compreender. Inclusive, jogar, por exemplo, uma panela quente que tem óleo, se você jogar água, isso é algo bastante reativo, né? Então,
Não se deve jogar água numa panela com óleo quente, porque realmente espirra para todos os lados devido a essa falta de interação, essa falta de capacidade dessas substâncias se misturarem. Bom, eu vou dar um pouquinho mais de característica desses ácidos graxos, que são, então, os principais constituintes estruturais dos lipídios, né? Eles são cadeias hidrocarbonadas, então, essa cadeia de hidrocarbonetos, né? O número de carbonos pode ser bastante variável, enfim, isso aqui pode ter diferentes tamanhos, então, é isso que a gente comenta aqui, ó, essa cadeia, ela pode ter de 4 a 36 carbonos, né? Então, percebam que ela pode ser muito longa, né, tendo até um número muito grande de carbonos. Ela pode ser chamada de saturada e insaturada, né? Isso se deve ao fato de alguns locais dessa cadeia de carbonos apresentar uma dupla ligação ou não apresentar essa dupla ligação, né? Então, pode ser que tenha uma menor quantidade de hidrogênios aqui nessa região, né? E aí esses carbonos, o carbono faz 4 ligações, ele precisa manter essas 4 ligações, então isso acontece por meio de uma dupla ligação entre esses 2 átomos de carbono que estão aqui nessa posição, 9 e 10. Então, isso marca aqui uma insaturação, né? Então, quando existe uma dupla ligação, isso é chamado de insaturação, né? E aqui a gente tem diferentes graus de insaturação, né? Então, esse ácido octadecenoico, né, tem uma insaturação na posição 9, então, esse nome aqui complexo, na verdade, ele indica uma insaturação, né, esse triângulozinho 9 aqui indica, olha, existe uma insaturação desse ácido graxo na posição 9, e esse outro aqui, a gente percebe que ele tem várias insaturações, né, então, um ácido graxo poliinsaturado, né, e aí tem a marcação das posições dessas ligações duplas. Ela pode ser uma cadeia ramificada, né? Ela pode conter anéis de carbonos, né? Anéis de 3 carbonos, com grupos hidroxilas, ou ramificações com outros grupos, né? Como é o grupo metila. Isso a gente talvez entenda melhor quando a gente falando de esteróis. Então, aqui, de uma forma geral, eu trouxe uma tabelinha com todos os nomes de ácidos graxos, né? Então, isso pode ser visto com mais calma, né, analisando os próprios nomes das tabelas. Observem que, novamente, a bioquímica vai batizando e dando esses nomes para ficar mais fácil. Então, se você tem uma terminação oico, né, isso já te indica que é um ácido graxo que está sendo comentado. E, em geral, isso se deriva também de uma certa classificação. Por exemplo, PUT significa uma estrutura com 4 carbonos, hexa, uma estrutura com 6 carbonos, octa, uma estrutura com 8 carbonos, e assim por diante. E aqui eu coloco os 2 grupos, né, os insaturados e os saturados, né? Então, os insaturados, eles vêm com essa posição da insaturação, né? Então, cis-9 hexadecenoico, significa que tem uma insaturação na posição 9, uma insaturação na posição 12, e outra na 9, e assim por diante. Né? Então, a gente tem esses nomes aqui que são mais comuns, né? Então, em geral, por exemplo, em vez de utilizar esses nomes que são os nomes bioquímicos, eles são aí, tem alguns apelidos, né? Então, o ácido oleico, né? Um ácido graxo que, na verdade, tem essa função química aqui. Né? Então, só para a gente entender os nomes de uma forma geral desses ácidos graxos. Os ácidos graxos de ocorrência mais comum apresentam um número par de átomos de carbono, então, é mais comum encontrar eles com número par, né, 4 carbonos, 6, 8, 10, 12, 14, assim por diante, né, é menos comum ver um número ímpar de carbonos, não sei a razão disso, mas talvez bioquimicamente alguma função esteja ligado a essa característica. Em uma cadeia não ramificada, então a maioria dos ácidos graxos não tem uma cadeia ramificada, né, ela não sai para os lados, e a maioria tem, então, de 12 a 24 carbonos, né? Então, é mais comum, embora possa apresentar ácidos graxos mais longos, né, como tem até 36 carbonos, quando a gente vai estudar, é mais fácil encontrar esses de 12 a 24, né? Palmitoleico, por exemplo, aqui um ácido graxo com 16 átomos de carbono, provavelmente recebe esse nome porque é um derivado do palmito, né? Então,
O nome comum se deriva de algo que está mais ali no processo prático do dia a dia. Bom, eu vou aqui avançando ainda nessas características dos ácidos graxos. As propriedades físicas dos ácidos graxos, elas são determinadas por esse comprimento dessa cadeia e pelo grau de insaturação, pela presença de duplas ligações ou não. Né? E, em geral, o que se sabe dessas propriedades é que quanto mais longa for essa cadeia, e quanto menos ligações duplas ela tiver, mais baixa é a sua solubilidade em água. Né? Quanto mais for longa, né, quanto mais átomos de carbono tiver, e quanto menos duplas ligações, mais esse ácido graxo é insolúvel em água. Então, existe também uma característica de ácidos, de gorduras, eles terem diferentes capacidades de se dissolver em água, né? Então, quando eu coloco um determinado tipo de óleo, e se eu volto aqui, por exemplo, eu vou comparar aqui 2,16. Se eu pego o palmítico e o palmitoleico, eles têm capacidades diferentes, né? Dessa interação com água, ela é diferente devido à presença já dessa insaturação. Né? Então, aqui, no palmitoleico, ele tem uma insaturação na posição 9, uma dupla ligação, né, na posição 9, e o outro, o palmítico, ele não tem, né, então ele é uma estrutura sem essa insaturação. Essa insaturação, essa dupla ligação, ela gera uma pequena torção nessa molécula, ela muda essa estrutura tridimensional dessa molécula, e parece que é trivial, mas essa pequena alteração aqui já permite com que essa molécula tenha um tipo de interação diferente, inclusive com a própria molécula de água. Então, isso dá diferentes características aos ácidos graxos. Né? Então, daí a importância de se falar em ácidos graxos saturados e insaturados. Bom, aqui a gente falou dos ácidos graxos, aqui a gente vai construindo o que é um lipídio, né? Então eu vou falar dessa molécula, dos triacilgliceróis. Então, o ácido graxo, percebam, é uma parte do lipídio, né? Essa estrutura do lipídio, na verdade, por inteira, seria um triacilglicerol, né? Também chamado de triglicerídeos, gorduras ou gorduras neutras, né? Então, essa é, de fato, a estrutura química final. Então, a gente comentou só de um pedacinho, e agora a gente vai comentar de como essa estrutura organizada, de fato, lá na gordura. Essas moléculas, elas são formadas por 3 ácidos graxos, né? Então, tem 3 estruturas dessa, formando esse nível de gordura. Eles estão ligados por uma ligação química covalente, que é chamada de ligação éster, a uma molécula de glicerol, né? Então, existe um glicerol, que está apontado aqui em vermelho, e os ácidos graxos, então, né, de 3, são 3 ácidos graxos formando uma molécula de gordura, né? Então, essa função glicerol mais os ácidos graxos formando aí essa molécula de gordura, né, ou triacilgliceróis. Então, o glicerol está aqui em vermelho, né, uma função que tem bastante hidroxila, né, então a gente percebe, uma dessas hidroxilas é utilizada na ligação, essas hidroxilas são utilizadas na ligação aos ácidos graxos, que a gente vê aqui. Então, essa é bioquimicamente falando, a gordura, é um triacilglicerol, né, esse triacilglicerol, ele pode ser simples, né, ou seja, todos os ácidos graxos que funcionam são os mesmos, mas ele pode ser misto, ele pode conter diferentes tipos de ácidos graxos na sua constituição. Então, a gordura, ela pode ter, por exemplo, apenas o ácido graxo laurico, ou butírico, mas ela, né, nas suas 3 posições, ela tem um ácido butírico, outro butírico e o terceiro butírico, mas ela pode ter 2 butíricos e um capróico, por exemplo. Então, isso é possível, né, acontecer em triacilgliceróis mistos. Né? Então, são constituídos por ácidos graxos diferentes na sua estruturação de gordura. Tudo bem até agora, pessoal? Então, a gente só comentou o que é, de fato, bioquimicamente uma gordura. É um triacilglicerol formada por um glicerol
existe uma reação química covalente que liga esse triacilglicerol aos ácidos graxos, né? Então, a gente percebeu que ele é formado por 3 cadeias de ácidos graxos, elas podem ser diferentes entre si, ou podem ser exatamente a mesma. A função química que faz essa ligação covalente entre o glicerol e o ácido graxo é chamada de ligação éster, né? E isso é chamado aí de triacilgliceróis, gorduras ou triglicerídeos, né? São nomes da mesma coisa, né? São nomes da mesma biomolécula. Isso dá essa característica, então, essas moléculas como apolares, né? De pouca interação com a molécula de água, né? Ou também chamadas de hidrofóbicas, né? Que tem medo da água, né? Não se relacionam muito bem com a água. E quanto às funções, a gente já previamente pode entender que a gente tem gordura, né? A gente armazena gordura no nosso organismo, né? Em geral, organismos vivos armazenam gordura, principalmente como uma forma de obter energia, né? Então, uma reserva energética do nosso corpo. Então, a gente se alimenta quando a nossa ingestão de calorias ultrapassa uma quantidade necessária para as nossas funções biológicas. Esse excesso de caloria, esse excesso de substância é armazenado no nosso organismo na forma aí de triacilgliceróis ou na forma de gordura. Além disso, outra função importante é a proteção e isolamento. Então, uma capa de gordura, de fato, é um tecido, né, que fornece um tipo de proteção, fornece aí também uma capacidade de isolamento, e aí a gente pode pensar em outros seres vivos, né, que inclusive armazenam uma grande quantidade de gordura, alguns animais que conseguem sobreviver em temperaturas baixas, né, em condições bastante frias, se deve a essa capacidade de ter uma capa de gordura. Essa capa de gordura funciona como um isolante térmico, né, então se mantém a temperatura do corpo uma temperatura ideal, né, ele não perde tanto calor para esse ambiente frio. E, finalmente, uma outra função é que eles são precursores de outras moléculas, né, podem ser utilizados para outras moléculas. Aqui um exemplo de um mediador chamado acetil-CoA, mas uma importante molécula no metabolismo, ou mesmo precursores dos hormônios, né? Então, os hormônios, que são os mensageiros aí do nosso organismo para funções fisiológicas, também são sintetizados aí no nosso organismo a partir dessas moléculas que são os triacilgliceróis. Então, aqui só para demonstrar, né, obviamente eu sempre utilizo o nosso exemplo aqui no primeiro momento, né, então a gente armazena essas moléculas em células específicas, no nosso caso são chamadas de adipócitos, né, então os adipócitos são os locais onde essas biomoléculas estão armazenadas, né, são de fato um depósito de gordura do nosso corpo, então essas células armazenam essas substâncias. Então a gente vê aqui uma foto de um tecido adiposo branco, né, de um tecido gorduroso humano, né, então, enfim, esse é o local onde a gente armazena essas substâncias para utilização em um momento de falta de energia, né? Então, em geral, quando o nosso corpo não está obtendo energia através da glicose, ele começa a queimar gordura para suas funções de metabolismo. Mas isso não é presente só, como eu disse, é presente em outros organismos também as plantas também armazenam, também tem depósitos específicos de gorduras, né? Então, você tem uma semente, e elas têm o que é chamado, dentro dessa semente, tem essas estruturas biológicas chamadas de corpos oleosos, né? Então, que é uma semente da planta Arabidopsis, né? Isso também funciona como um depósito de combustível que é utilizado, quer dizer, e na semente é extremamente importante, porque num determinado momento ela precisa de bastante energia para fazer o processo de germinação. Então, ali é um local bastante rico em óleos e gorduras. Então, quando a gente consome sementes, né, é importante consumir sementes, inclusive porque esses óleos são ditos mais saudáveis do que óleos de fonte animal para o nosso organismo. Então, sementes, nozes, castanhas, enfim, uma série de sementes aí que eu não me recordo agora, são muito importantes, porque fornecem para o nosso organismo importantes óleos
para que a gente faça a síntese de outras moléculas que são importantes no funcionamento das nossas células. Então, eu vou discutir um pouquinho mais, né, desses depósitos de combustível nas sementes, né, que são chamados de corpos oleosos. Então, essa parte mais esbranquiçada aqui numa estrutura de microscopia são onde tem essa reserva. A oxidação de 1 grama de triacilgliceróis libera mais do que o dobro de energia do que a oxidação de 1 grama de carboidratos. Então, só para vocês entenderem, a gente armazena energia na forma de gordura ou triacilgliceróis, porque essa é uma forma muito econômica de ter energia, né, para um momento de necessidade, né? Ela vai liberar uma energia muito grande para quando as nossas células necessitam fazer alguma função biológica. Se a gente armazenasse carboidrato, a gente, inclusive, né, se não fosse possível o nosso organismo sintetizar e armazenar triacilgliceróis, o nosso tamanho seria o dobro do que a gente tem. E aí se deve justamente ao fato dos carboidratos terem água na sua constituição, né? Eles são substâncias ali mais polares. Então, veja que a presença de água aumenta o tamanho dessa estrutura e isso aumentaria o nosso tamanho também. Enfim, o que é importante dizer é que as gorduras fornecem aí uma grande quantidade de energia se comparada com os carboidratos, né? Então, essa é a informação mais importante. Enfim, o organismo que carrega gordura como combustível não precisa carregar o peso extra da água, da hidratação, que está associada aos polissacarídeos, aos carboidratos. Por isso enfim, a gente também armazena carboidratos, mas a gente armazena com uma reserva pequena, né? Uma grande reserva de energia, ela é mantida no nosso corpo através dos triacilgliceróis, né? Existem enzimas que metabolizam, então que clivam essas substâncias, em geral são chamadas de lipases, então são elas que vão metabolizar essas substâncias, e isso também funciona aí como um isolamento contra baixas temperaturas. Bom, aqui, na verdade, só para demonstrar uma relação, né, uma propriedade física, né, físico-química dos óleos, né, então aqui acho que uma comparação, na verdade, entre esses 3 grupos de gorduras, né, então a gente compara que um azeite de oliva, né, em geral, um azeite de oliva, ele é líquido à temperatura ambiente, mas a gente tem gordura que é sólida, como as manteigas, né, e inclusive um sólido né, mais duro, como é o exemplo da gordura, né, a gordura vinda da carne bovina. Essas diferenças, elas se devem, né, então, numa mesma temperatura, né, a gente, obviamente, pega um azeite num vidro, a temperatura ambiente ele está líquido, mas a gente pega uma manteiga e percebe que ela está ali com uma consistência diferente, e se a gente pega para uma gordura animal, percebe que essa consistência é ainda maior. Bom, uma das características que afetam, então, isso são a presença de ácidos graxos insaturados, né, de cadeia longa, né, isso permite com que essas gorduras se mantenham num estado líquido a temperatura ambiente, a temperatura de 25 graus, né, então, isso significa que um azeite tem bastante ácido graxo insaturado com 16 a 18 carbonos, né, então é por isso que esse óleo consegue ser líquido e a manteiga não. Ácidos graxos saturados de cadeia longa, quer dizer, a insaturação dessa característica líquida, né, enquanto a saturação dá essa característica mais sólida para esses outros tipos de gordura. E veja que isso tem um impacto no nosso funcionamento também, né? É ruim essas gorduras que são sólidas, mais sólidas, serem ingeridas na nossa dieta, elas impactam de uma forma um pouco mais negativa do que um óleo que é líquido, né? Então, isso aqui de fato, gera problemas cardíacos no excesso do consumo desse tipo de gordura que é mais sólida à temperatura ambiente, porque o nosso corpo tem mais dificuldade também de trabalhar com algo que é sólido, né, correndo pelo nosso corpo, pelas nossas veias, né? Então, isso, de fato, entope os vasos, né, e vejam aí que é uma característica bioquímica que difere esse grau aí de solidez ou de consistência desses óleos. Tudo certo até agora, pessoal?
Bom, eu vou falar aqui um pouquinho de rancificação, né, ainda falando um pouquinho de gorduras naturais. Rancificação é uma clivagem oxidativa das ligações duplas em ácidos graxos insaturados. Na verdade, rancificação, para falar de uma maneira mais simples, é uma deterioração da gordura, né, eu vou falar, entre aspas, o apodrecimento dessa gordura, né? Então, é um processo chamado de rancificação, né? Isso acontece por oxidação, então, essas ligações duplas, principalmente, elas são sensíveis ao oxigênio, né? A rancificação pode ser de dois tipos, ela pode ser hidrolítica, né, com ação de enzimas, né, sejam de micro-organismos, né? Então, esses micro-organismos, por exemplo, ao contaminarem leite ou outros derivados do leite, eles vão lá e vão clivar essas duplas ligações, e aí geram esse processo de rancificação, né? Isso que dá essa característica de uma gordura com aspecto rançoso. E pode ser oxidativa, como eu disse, né? Um processo de autooxidação, né? Enfim, óleos, carne e pescado, se isso fica aí exposto ao oxigênio por um determinado tempo, essas gorduras acabam rancificando. Aqui só para lembrar, né, essa rancificação gera na gordura um cheiro bastante característico, né, isso se deve à produção nesse processo de quebra dos constituintes da gordura, à formação de compostos voláteis, né, de compostos que dão o cheiro. Esses grupos são aldeídos e cetonas, que são formadas aí na clivagem da gordura por esses micro-organismos ou pela própria oxidação, né, devido ao tempo de exposição ao oxigênio. Eu já estou finalizando, pessoal. Na verdade, eu vou falar um pouquinho de hidrogenação de gorduras, né? Esse é um processo que acontece principalmente pela indústria, né? Então, a indústria faz a hidrogenação de gorduras. Isso se deve ao fato de que essa hidrogenação ela aumenta a estabilidade dessas gorduras a altas temperaturas, que podem ser utilizadas na fritura, né? Aumenta o prazo de validade. Então, de fato pegar essa gordura, né, que era um líquido, né, um óleo, que estava insaturado, e transformar ela numa gordura saturada, né, uma gordura mais sólida, né, com uma consistência maior, através da alteração dessas duplas ligações desses lipídios. E, obviamente, como eu já comentei, essas gorduras que são mais sólidas, né, que são saturadas, elas têm aí um tipo de prejuízo para a nossa saúde se consumidas em excesso. Então, isso é um processo bastante utilizado pela indústria, mas com o fim de ter um produto que dure mais na prateleira, né, que possa ser utilizado por mais vezes, e etc. e tal. Mas isso tem um impacto na saúde das pessoas que consomem em excesso. Então, só para conceituar o que é essa hidrogenação, ela converte ligações duplas, né, em ligações simples. Então, ela quebra essas duplas ligações que dão a característica de insaturação, que permite com que um óleo seja líquido, para transformar ela, né, ela arrebenta essa ligação, ela quebra essa ligação, e aí esses carbonos passam a ter uma estrutura mais linear, né, mais próxima da insolubilidade em água, mas isso aqui dura mais tempo, né, isso pode ser utilizado por mais tempo, consumido por mais tempo, então isso tem um interesse econômico. Então, ela aumenta o ponto de fusão de vários tipos de óleos, né, ela deixa os óleos mais consistentes, os óleos ficam à temperatura ambiente num estado sólido, e a margarina é produzida assim a partir de óleo vegetal. Né? Então, a margarina que é obtida no supermercado, na verdade, ela passa por um processo de hidrogenação a partir de um óleo vegetal. Né? E essa conversão, às vezes, não é perfeita, né? Esse processo de hidrogenação ele não acontece tão perfeitamente, e gera aí também, né, esse processo de quebra dessa dupla ligação não acontece perfeitamente, e essas ligações que têm uma determinada posição são convertidas em dupla trans, né? Elas mudam uma determinada posição dos carbonos, só para dizer de uma forma mais simples, mas existe aí também o termo de gorduras trans. Então, o que é importante dizer aqui é que, na verdade, nesse caso, os ácidos graxos,
eles não são, né, nesse processo de hidrogenação, não são completamente clivados, né, essa dupla ligação não é desfeita, mas ela gera também aí uma estrutura mais linear, né? Então, essa posição trans dessa dupla ligação, né, então ela tinha uma certa estrutura, né, que é chamada de cis, né, porque os dois carbonos estavam para a mesma posição, né, estavam para cima, e aí, ao trabalhar na hidrogenação, né, na quebra dessa dupla ligação, isso não acaba não acontecendo perfeitamente, mas isso já gera uma alteração nessa estrutura, criando uma estrutura linear, né, que é mais insolúvel em água. Isso já tem um impacto importante, né, para a indústria, né? Então, ela pega um ácido oleico, né, que dê um determinado ponto de fusão, né, então 13 graus Celsius, né, um ponto ali de fusão, esse óleo está em estado líquido, né, já a partir de 13 graus Celsius, e ela transforma esse ácido oleico num ácido elaídico, que na verdade só para falar em outro termo, é algo mais sólido, mais consistente, enfim, a temperatura de fusão dela passa a ser de 45 graus Celsius, apenas com a modificação, né, vejam, dessa estrutura que é mais contornada, mais tridimensional, para uma estrutura linear. E esse processo, então, de transformação de gorduras, né, de gerar gorduras trans, ele tem um impacto grande também no modo de vida né, que a gente tem. A gente ingere bastante essas gorduras trans, esses ácidos graxos obtidos através dessa hidrogenação, em vários tipos de alimentos processados, batata frita, hambúrguer, nuggets, pizza, todos esses salgadinhos, né, esses alimentos de supermercado, etc. e tal, eles passam aí, eles têm uma grande quantidade de hidrogenação de gorduras, né, e a presença dessas gorduras do tipo trans. E isso impacta, como eu já comentei, né, se ela é uma gordura mais sólida, ela não tem aí um processamento fácil pelas nossas células, isso aumenta risco de doenças, né, e aí eu chamo a atenção das doenças cardíacas como as principais vilãs, né? Então, o excesso do consumo dessas gorduras trans impacta diretamente a nossa saúde. Obviamente, tudo bem comer uma determinada quantidade, mas a gente poderia aí separar dois grupos de gorduras, né? A gente teria essas gorduras ruins, obtidas principalmente dessas gorduras mais sólidas, e a gente teria ali algumas gorduras que a gente pode dizer que são gorduras mais saudáveis, o azeite, né, a gordura do abacate, a gordura das sementes, elas são aí, né, a gente consegue viver melhor com essas gorduras obtidas, embora o sabor não seja exatamente aquele sabor o mais agradável de todos, né, se a gente for comparar um prato de batata frita com um prato de sementes, com certeza a batata frita é mais saborosa, mas isso existe aí como consequência, um impacto na nossa saúde. Aqui eu vou só comentar de uma forma geral. Então, essas gorduras trans, elas aumentam o nível de triacilgliceróis e de colesterol, LDL, que é o colesterol ruim, né, e elas diminuem o HDL, que é o colesterol bom. Então, isso tem um impacto muito grande na nossa saúde, né, aumenta a resposta inflamatória do nosso corpo, que tem que lidar ali com uma substância mais difícil de ser metabolizado pelas nossas células, né? O coração sofre muito com a grande quantidade desse alimento, quando isso é consumido em excesso nas nossas dietas. Bom, aqui eu acho que eu vou só dar um exemplo de um outro grupo de lipídios. A gente comentou que eles são bastante diferentes. As ceras também são lipídios, né? Elas são ésteres de ácidos graxos saturados e insaturados, de cadeia longa, né? Também podem conter muitos carbonos, só que elas têm álcoois, né, nessa estrutura aí. O ponto de fusão delas é mais alto, né? Então a gente percebe que cera de abelha é algo bastante sólido, né? Enfim, mais com uma consistência mais próximo da solidez. Então o ponto de fusão é em torno de 60 a 100 graus, né? Dependendo do tipo de cera. E essas ceras são também bastante impactantes na nossa vida, né? Seja uma cera de origem de uma planta, né, como a carnaúba, a cera da abelha,
Aqui uma cera, na verdade, a impermeabilização dos patos, né? Então, tem um patinho. Na verdade, vocês já devem ter observado, um pato, quando mergulha na lagoa, ele mergulha e sai do lago, praticamente sem nenhuma molécula de água em cima dele, né? A água escorre por ele. Isso se deve à impermeabilização feita, né, por esses animais, através da cerificação das suas penas. Então, eles espalham uma cera que eles produzem. Eu não lembro agora o nome da glândula, mas eles têm uma glândula que produz uma cera, e eles espalham essa cera no seu corpo inteiro, né, nas suas penas, e isso impermeabiliza, né, o organismo, enfim, essa propriedade de lubrificação e impermeabilização tem aí grande interesse das indústrias, né, enfim, proteção de várias coisas, de estofado, de móveis, né, isso varia bastante. Pessoal, era isso para a nossa aula de hoje. Comentamos aqui de uma forma geral das principais características dos lipídios. A gente colocou aqui os lipídios como componentes celulares, principalmente insolúveis em água, como característica principal. Eles têm aí uma função de hidrocarbonetos, né, que são componentes hidrocarbonados. A principal molécula que a gente falou, os ácidos graxos, né, como constituintes estruturais desses lipídios ou dessas gorduras. Eles apresentam principalmente um número par de átomos de carbono, né, então caem principalmente nesse intervalo de 12 a 24 átomos de carbono. A gente percebeu que essa estrutura de hidrocarbonetos ela pode ser saturada ou insaturada, então isso se deve àquela presença de ligação dupla. A gente viu que nessas ligações duplas, nessas gorduras ditas naturais, elas são na configuração cis, mas a gente discutiu um pouco sobre a hidrogenação dessas gorduras, né, esse processo, que é um processo químico feito pelas indústrias, principalmente pelas indústrias alimentícias, né, então essa hidrogenação, ela pode gerar o que a gente chama de configuração trans, né, que muda aquela estrutura mais ramificada desse hidrocarboneto para algo mais linear. Isso altera uma propriedade físico-química desses carboidratos. Voltando aqui, a gente conceituou o que são triacilgliceróis, né, que são as gorduras. Elas são constituídas por 3 moléculas, por isso né, 3 moléculas de ácidos graxos. Ácidos graxos são essas moléculas de hidrocarbonetos, né, ligadas covalentemente por um tipo de ligação química, que é chamada de esterificação, com 3 grupos hidroxilas de uma molécula de glicerol, né? Então, essa é a função mais básica aí de um lipídio. Comentamos, então, da hidrogenação, e agora, no final, a gente viu como exemplo as ceras, que são ésteres de ácidos graxos de cadeia longa, mas aí formada com álcool, isso, né? Com álcool na sua estrutura de cadeia longa. Uma função química aí diferente nessas ceras, e formam aí substâncias de importância prática, né, enfim, para as indústrias, então, de uma forma geral, a gente discute aqui também o que são os lipídios nessa aula de hoje. Pessoal, era isso, né, eu acho que trago aqui uma visão geral dos lipídios, acho que informações mais específicas vocês podem adquirir no processo de leitura do material, na busca aí por novos conteúdos. Fico aqui à disposição, né, se vocês têm alguma dúvida do assunto, né, querem perguntar alguma coisa da nossa disciplina, se ficou alguma coisa que ainda não está claro, fico à disposição de vocês. É muito tranquilo. Bom, então... Tranquilo, professor. Então, eu fico aqui novamente, eu vou postar novamente para quem não viu, eu postei o vídeo passado da aula no YouTube, a gente tem agora esse canal no YouTube também para acompanhamento do conteúdo, né, das aulas, para quem estava com dificuldade de acompanhar lá pelo Google Meet. Então, estou adicionando, demora um pouquinho mais, pessoal, porque, enfim, os vídeos são pesados para eu carregar lá, mas o primeiro vídeo da aula de carboidratos já está lá, assim que o material dessa aula de hoje estiver disponível, eu já adiciono lá também.
Mas é isso, boa semana para todo mundo. Amanhã é feriado, eu acho, né? Pelo menos eu não vou dar aula amanhã. Então, bom descanso para todo mundo. Aproveitem para. Importante também ter o descanso, viu, pessoal? Guardem aí os feriados para o próprio descanso, para ler outra coisa que não seja de conteúdo, de obrigação, né? Mas, enfim, tenham aí um momento de descanso também. E aí, quinta-feira tem aula teórico-prática. E até a próxima semana, pessoal. Tchau, professor. Até mais. Até mais, Tchau, pessoal. professor. Tchau, professor. Até mais. Até mais, pessoal.